Olá, tudo bem? Como é que vocês estão? Estamos aqui hoje com mais um pod integrativo. E hoje a gente está aqui, eu com a doutora Thaís, a doutora Mariana. Eu sou a doutora Samantha e a gente vai falar de um assunto muito bacana, que é uma área relativamente nova, né? Para a gente não é tão novo, né? Mas para as pessoas é uma coisa meio nova. E é um assunto muito interessante e que está bastante em pauta atualmente nas pessoas que têm buscado uma qualidade de vida mais integrativa. Então, o tema de hoje é sobre terapias quânticas. Bom, gente, hoje eu vou entrevistar, então, a doutora Mariana e a doutora Thaís, porque elas têm mais conhecimento, elas têm alguns aparelhos, né? Mas, para isso, eu preciso dar uma introdução para vocês do que seriam essas terapias quânticas, né? Da onde surgiu esse nome, né? Por que a gente utiliza determinados aparelhos, determinadas frequências, né? Então, a gente imagina que tudo que existe na matéria, na natureza, são constituídos de átomos, né? Não sei se vocês lembram, quando a gente estudou na escola, né? Que tinha aquela tabela periódica, que era um saco, aquelas coisas de química, de física. E tinha os elementos da tabela periódica, né? E cada elementinho daquele liberava uma quantidade de íons, né? De elétrons, né? Então, o que isso quer dizer? Eu vou dar um exemplo para vocês. Um átomo, ele é constituído por um núcleo, né? Ele é uma bolinha que tem os prótons, que são cargas positivas, e cargas neutras dentro, né? E em volta desse núcleo existe as cargas negativas, que são conhecidas como elétrons, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de um elemento hidrogênio, a gente imagina que ele tem só um elétron numa camada apenas. Ele só tem uma camada em volta daquele núcleo e essa camada tem apenas um elétron. Então, a gente pega o exemplo da água, né, meninas? A água, ela é composta de 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio, né? O oxigênio, ele tem 16 elétrons nas camadas, né? Nas camadas externas ao núcleo. Enquanto que o hidrogênio, ele tem apenas um elétron. E esse elétron do hidrogênio, ele é super volátil, né? Ele fica saltitando, né? De uma molécula para outra, de uma molécula de água para outra. Então, com isso, é impossível que a gente isole uma molécula da água. A água, ela sempre vai aparecer com várias moléculas todas juntas, por causa do hidrogênio, né? Por causa dessa atividade eletrônica desse hidrogênio, né? Tanto que tem uma pesquisa lá com o japonês Dr. Masaru Emoto, que conseguiu fotografar essas moléculas de água, né? Em determinados ambientes, ele descobriu que essas moléculas, elas formam figuras muito bonitas, né? Quando tem uma, entre aspas, uma energia boa naquele local. Então, ele colocou palavras escritas em copo, né, como gratidão, bondade, gentileza, amor. E ele colocou também alguns sons, alguns tipos de música, tipo música de metal pesado, a voz do Hitler também, né? Ele conseguiu fotografar essas moléculas de água e viu que determinados sons e vibrações, né, modificavam ali aquela forma, aquele formato daquela molécula, né? Então, baseado nisso, a gente aprende que se tudo são átomos e todos os elementos possuem elétrons nessas camadas, esses elétrons, quando eles trocam, né? Quando eles mudam de molécula, eles liberam uma determinada energia. E essa energia é o que as meninas vão explicar melhor pra gente, porque essas energias, elas se comportam como frequências, né? Frequências de ondas, né? Quando o elétron salta, ele pode se manifestar em forma de onda ou em forma de frequência. Assim como a gente toca uma corda de um violão e libera aquela vibração, essa vibração é a frequência e é aí que o tratamento das meninas trabalha, né, gente? Exatamente. Samantha, a parte da frequência, então, ela é um pouco difícil para algumas pessoas entenderem, porque tem essa parte dos átomos. E aí, esses átomos, eles têm uma configuração, cada um tem uma assinatura, né? A gente fala que cada um tem um RG.
E esse RG, que é essa configuração desses átomos que acontece tanto na matéria, de coisas no nosso corpo, no órgão. Então, tudo a gente fala que tem uma assinatura. Essas frequências, elas se organizam no nosso corpo e emitem uma frequência que a gente consegue captar por vibrações sonoras, por vibrações de cores. E aí a gente, através sabendo dessas frequências, que a gente consegue entender, até porque quando a gente está perto de alguma pessoa que não está bem, ou quando uma pessoa está irritada e você fica muito tempo do lado dessa pessoa, você vai, que a gente chama um termo de ressonar. Essa ressonância vai fazer com que você também sinta esse mal-estar. Então, a pessoa não estando bem, você ficando nervosa, você começa a ficar incomodada, você fica, eu falo assim, com uma sensação que você acaba não entendendo. E isso é uma explicação bem comum que eu coloco no consultório para explicar como as terapias vão se reorganizar no nosso corpo. Então, a parte das frequências, a gente muito, quando coloca, as pessoas falam muito que é energias esotéricas, espirituais, e pelo contrário, não tem nada relacionado com essa parte espiritual de religião. É, na verdade, a parte biofísica. Essa parte biofísica é esse entendimento desses átomos que são, primeiramente, que deixa o nosso corpo em equilíbrio. Na medicina oriental, a gente vê que a gente trabalha muito nessa parte vital, que são essa parte sutil. Sim. E, então, assim como existem, né, terapias que usam a energia da pessoa, como o reiki, né, existem equipamentos também que conseguem captar, né, através de equipamentos, para entender como é que está a frequência de um órgão, por exemplo, né? Então, o órgão saudável, um fígado saudável, ele tem uma frequência. E um fígado doente também tem outra frequência. Então, através desses equipamentos, né, de avaliação, né, biofísica, que um dos que eu uso é a biorressonância, você coloca a mão, ele emite uma frequência, ele vai bater com a sua frequência, então a frequência do seu fígado, do seu intestino, e aí ele consegue me dar um relatório que vai me falar exatamente como está o meu corpo. E com isso, a gente consegue prevenir diversas doenças. A Thaís também, ela tem uma outra biorressonância, que ela consegue até verificar se existe parasitas no organismo, quais são esses parasitas, tudo através de frequência. E a Mari está falando, né, em relação aos parasitas, por quê? Porque quando a gente vai fazer essa avaliação, todo parasita, todo organismo, todas as coisas no mundo tem uma frequência. Então, a gente tem dados dessa frequência que quando um aparelho ou algo, uma avaliação que a gente consiga fazer com um cliente, pega essa frequência, indica com que está aparecendo ali. Essa parte da verificação na medicina integrativa é muito importante, gente, porque a gente consegue estar prevenindo antes da pessoa adoecer. Como, Thaís? Então, antes que a gente vê um fígado adoecendo, ou um baço adoecendo, ou um intestino já em desordem, porque muitas vezes isso é até difícil o cliente identificar, ou até a gente pergunta, né, em consulta e a pessoa fica ainda confusa em entender o que se realmente é saudável. Eu pergunto para as mulheres assim, como que é a sua menstruação? Elas, normal. Eu falo, mas qual que é o seu normal? Você chama de normal. E aí, pela verificação das frequências, porque a gente sabe qual é a frequência, por exemplo, de um útero saudável. Então, tem muitos aparelhos que conseguem ver, ressonando com aquela frequência com a pessoa, se aquele indicativo daquela frequência do útero está saudável. E aí a gente pode, com esses diagnósticos, fazer a parte preventiva. Porque muitas vezes, para
parte de frequência, ainda às vezes não chegou na parte do tecido, do corpo físico, da desfiguração daquele sistema, do tecido, das células. Então, quando a gente consegue fazer uma avaliação por frequências, que são tecnologias que a gente fala da biofísica, para detectar isso, a gente consegue fazer um tratamento preventivo. Muitas vezes até eu consigo ver relacionado até as emoções que já estão fazendo modificações, isso com um dado bem clínico, na conversa a gente consegue, mas essa tecnologia ajuda e muito a gente verificar se os parasimpáticos e simpáticos estão em desordem, né, Mari? Pelo que eu estou entendendo, gente, desculpa interromper, mas é um método muito interessante para diagnóstico, né? Mas também para tratamento, né, Mari? Também, né? Sim. Além de ter a parte diagnóstica, também tem a parte do tratamento, né? Quais são as terapias, assim, tirando essas terapias, né, como você citou, de reiki e etc., né, e várias terapias assim, mas com o uso de aparelhos, assim, o que a gente consegue fazer com a pessoa? Quais são os aparelhos? Dá uma explicada pra gente. Quando a gente identifica, né, na biorressonância que tem essas alterações, eu consigo ver qual equipamento eu vou utilizar, né, ou quais equipamentos eu vou utilizar. Então, se eu percebo ali que eu tenho um intestino que não está funcionando bem, né? Eu posso usar um equipamento de fotobiomodulação, que é luz, né? Vermelha, infravermelha, LED, que ele vai atuar diretamente no intestino, cicatrizando ali o que está machucado, melhorando a flora intestinal, que são as bactérias, melhorando o funcionamento daquele órgão. Então, eu consigo utilizar isso. E quando eu penso no intestino, que não funciona adequadamente, eu também penso no nervo vago, que é quem equilibra o nosso sistema simpático, né? Então, o nosso sistema nervoso, ele rege o funcionamento do nosso corpo. Se eu estou muito estressado, e aí vem a parte da emoção, esse meu sistema parasimpático, que é o sistema da reparação, ele fica muito baixo, ele fica em desequilíbrio. E como ele rege os órgãos, ele também não funciona adequadamente. Então, através de uma caneta que emite parte elétrica, né? Eu consigo colocar na orelha nesses pontos e melhorar a função do nervo vago. Então, eu consigo equilibrar aí o sistema nervoso. Então, é uma das ferramentas que a gente utiliza para tratamento. Interessante. As ondas infravermelhas, elas têm esse poder de cicatrização, né? De reparação de tecido, né? Sim. Estimula glóbulos vermelhos também, né? A gente utiliza tanto a vermelha quanto a infravermelha, porque algumas vão atuar melhor em alguns tecidos e outras vão atuar em outros. Por exemplo, o infravermelho, ele atua muito bem com nervos, né? Então, e a vermelha, ela atua muito na parte de mitocôndria, da célula. Então, as duas complementam e vão tratar a parte de tecido mesmo, das células que estão ali, vão ativar a mitocôndria, que é a nossa célula de energia. Então, a gente precisa disso no nosso corpo inteiro para tudo funcionar. E também atua no sangue, como você falou, né? Então, ela é bem interessante. A parte das terapias quânticas, né, ou vibracionais, qual é o termo que todo mundo vai conhecendo por algum lugar, ela tem uma ajuda muito grande para até na terapêutica da terapia individual do cliente, que é o quê? Às vezes a gente não precisa colocar tanta coisa. Então, na minha prática, eu vejo muito isso, Samantha, que às vezes, em vez de eu passar vários tipos de suplemento, eu utilizo moduladores de frequência. O que são esses moduladores de frequência? Então, a Mari falou o seguinte: tem o diagnóstico, mas tem o tratamento. E ele tem vários tipos de tratamento. Ela falou do infravermelho, tem os moduladores, que são frequências, reorganizações de um líquido em cluster, que é aquela experiência que você falou do Sarumoto, que faz uma reorganização da frequência, por exemplo, que eu quero colocar lá. Eu quero colocar uma frequência do útero, eu quero colocar uma frequência do hipotálamo, eu quero colocar uma frequência do cérebro. Isso tudo, em vez de a gente pensar numa terapêutica de suplementação, então eu vou colocar coenzima, eu vou colocar tirosina, eu vou colocar B12.
você consegue fazer essa reorganização por meio de frequência. Isso já contribui, não vai, às vezes, né, tem que pensar todo no tratamento, mas vai contribuir para aquela terapêutica, às vezes, não ficar em demasiado. E já começar a mandar informações, por exemplo, se você coloca informações de frequência de uma vitamina, vai ajudar com que o receptor da célula ajude a absorver melhor daquilo que você está comendo. Então, essa reorganização dos átomos no nosso organismo vai facilitar a terapêutica para até a gente não precisar usar aquela terapêutica grande, cheio de suplementação, cheio de... É um princípio bem parecido com a homeopatia, né? Só que a homeopatia ela foi tida muito como esotérica porque a gente não tinha esse conhecimento científico, né? Isso é muito interessante. Então, assim, é uma medicina mesmo, né? Por isso que chama medicina quântica, né? Sim. Tem, pelo que eu tô vendo, assim, que vocês estão falando, tem muitas ferramentas, né? E assim, só para o pessoal entender, essa frequência que a Thaís está falando é um equipamento. Você coloca lá no computador, tem dados. Então, você quer melhorar a tireoide, você vai lá no computador, você coloca a frequência da tireoide e através do equipamento... Então, por exemplo, eu não tenho ainda esse equipamento, mas... É um equipamento mesmo, que você compra e você põe e ele emite a frequência ali. Ele chama Potentizer. Então, assim, a gente tem 2 pratos. Esses 2 pratos vão para captar. Então, a gente pode até captar coisas do nosso dia a dia. Então, assim, uma suplementação que eu já tenho utilizado ou um medicamento, eu posso frequenciar para captar essa frequência para que eu fazer o desmame, por exemplo, de um medicamento. Lógico, gente, isso tudo acompanhado no caso de um médico, tá? No meu caso, eu uso, às vezes, captar frequências de suplementação ou até, já que no equipamento já tem todas essas frequências, a qual a gente coloca no outro prato o recipiente, que pode ser ou existe o cartão ou um frasco de floral, que vai reorganizar essa água, que vai levar, quando a gente toma, informações para que aquele órgão comece, ou aquele princípio a qual a gente frequenciou, se reorganize. Gente, que interessante. E isso é uma das coisas, tá? Porque, assim, existe também, por exemplo, frequências para a gente tirar metais pesados. Você consegue eliminar metais pesados através dessas frequências. Aí é frequência que a gente fala, igual na homeopatia, dinamizada. Então, dinamização. O que é isso, gente? É uma frequência a qual vai facilitar a retirada daquela toxina. Então, a gente utiliza essas frequências dinamizadas para facilitar o escoamento dessas toxinas. Como também a parte de matar vírus, bactérias, porque essa parte também... Fungos também, Thaís, parasitas também. Porque é muito difícil hoje, né? Eu não sei como que é a prática de vocês, mas a gente vê que tem pacientes que já estão no 10º antibiótico. Crianças, eu já vi, já passou 3 antibióticos e não está tendo soluções. Sim. Quando a gente sabe qual é a bactéria e a gente pegar essa bactéria e colocar a informação dinamizada, que essa dinamização é para eclodir, para matar esse parasita ou vírus, no caso que seja, ele vai facilitar para que aquilo se expurgue, que aquilo se dilua, para aquilo que se mate, né? Então, não sei se vocês já viram a experiência de um cantor chegando num agudo e um cristal. Quando a pessoa chega no agudo, que é a mesma frequência desse cristal, esse cristal, ele se eclode, que a gente fala, ele explode. Ele não aguenta. Por quê? Porque aquela frequência chegou na mesma vibração do copo, e isso é o que acontece no caso dos parasitas, dos tratamentos. Quando a gente quer matar os parasitas, é mais ou menos isso que acontece. Então. É isso mesmo. Eu até queria falar de um exemplo que eu tava com Covid, aí eu falei pra Thaís, ela colocou lá a frequência de Covid e enviou pra mim, à distância, né, com a minha foto, tudo. No dia seguinte eu tava ótima.
e eu tava tendo febre, muita dor no corpo. Então, assim, é incrível, porque eles já têm gravado a frequência do Covid. Então, conforme vai mudando as cepas, eles têm lá no banco de dados, né, Thaís? Deixa eu perguntar um negócio pra vocês, porque é uma coisa que eu acho que algumas pessoas... É mais conhecido, né? Um tratamento mais conhecido. Que é aquele detox que você coloca o pé na aguinha. Como é que funciona aquilo, gente? Então, a parte das frequências para retirar os metais, ela tem uma frequência específica. Então, isso é muito importante, porque assim, você tem que saber o que você está tirando. Muitas vezes tem aparelhos que não tá tirando, mas a gente não tá sabendo o que tá tirando. E isso pode até desequilibrar. Já aconteceu da gente ver, às vezes, um desequilíbrio de uma pessoa porque tá realmente pegando várias frequências, só que assim, tem às vezes a assinatura de um nutriente é parecida com a de um metal. E isso até a gente fala para uma gestão... A nível molecular. Nível molecular, né? Porque tudo, como tem essa formação geométrica pelos átomos que você estava explicando no começo. Então, assim, se a gente pegar na figura, quando a gente aprendeu na escola, a figura da geometria o H2O, ela tem uma forma. E muitas vezes tem metais que têm essa forma parecida com o mineral. É como a modulação hormonal com bioidênticos, né? A gente pega da natureza uma molécula que é idêntica ao do nosso corpo, né? É isso mesmo. E aí, o que é importante? Quando a gente vai retirar, a gente tem que estar com aquela frequência específica. Então, esse aparelho, que no caso eu uso o Hidrovitalis, ele pega a frequência, por exemplo, do solvente específico, do metal específico, porque isso na terapêutica é muito importante para não desequilibrar, para não mexer tanto com o sistema imunológico da pessoa. Então, a gente utiliza essa parte do conhecimento das frequências, que é a assinatura de cada matéria, de cada coisa, que no caso aí é dos metais pesados, para fazer essa retirada, para que não tire outras coisas, como a gente estava falando, nos minerais, para não desequilibrar. Tá, então por isso que é importante a avaliação, então, antes, né? Não é você chegar e fazer o detox, né? Você precisa ter avaliação antes para você saber o que você vai retirar ali, né? Exatamente. Então, essa avaliação, como a Mari estava falando, ela tem um aparelho de biorressonância que dá toda uma assinatura do que está acontecendo em desequilíbrio. Também a gente tem a frequência desses de hormônios. Então, assim, a gente consegue até avaliar se a frequência daquele hormônio, por exemplo, da testosterona, tá dentro do equilíbrio. Então, isso dá pra gente saber, e isso a gente, em vez de atuar a nível bioquímico, a gente usa as frequências que a gente falou do aparelho modulador, né? Tem frequência elétrica. O que seria isso? Então, a gente recebe uma vibração. Então, é um aparelho onde a gente pega 2 eletrodos e recebe essa frequência. Então, essa frequência, quando a gente é emitida, que é o exemplo que eu estava falando, quando a gente está perto de alguma pessoa que está me ressonando, mal-estar, desequilíbrio, a gente vai sentir isso. Como também, se você está com uma pessoa que tem uma vibração boa, eu falo assim, eu no consultório eu preparo todo o ambiente e é incrível, gente, quando a pessoa fala assim, nossa, que gostoso. Até dá sono, a maioria, né? Porque todo mundo tem problema de sono, é uma coisa que a gente precisa falar nos podcasts próximos. Ela já sente aquele cansaço, né? Porque a maioria tá com um simpático, hiperativo, tá... E aí, quando chega, ela fala, nossa... Aquele relaxamento. Né? Por quê? Porque aquela frequência, eu preparo todo um ambiente para receber aquela pessoa, para ela realmente se sentir preparada para a terapêutica, para a gente ter uma conversa, para a gente colher os dados clínicos. Então, a gente tem muita possibilidade, né, Maria? Acho que tem... Qual mais? Tem esse que a Thaís falou, né, de matar parasitas. Existe o Zapper. A Thaís tem o Zapper grande, eu tenho o pequenininho. O meu é mais basicão. A Thaís consegue, por exemplo, falar... Se você tem giardia, ela consegue eclodir, colocar a frequência certa só da giardia.
O que eu tenho, ele é menor, né? Então, ele também tem os eletrodos que você coloca a mão e ele coloca a frequência de parasitas, por exemplo, a frequência de fungos, de parasitas do sistema nervoso. Então, você consegue colocar. E foi muito interessante. A primeira vez que eu fiz, eu estava dormindo mal, com o nariz entupido. Eu fiz, no dia seguinte, meu nariz desentupiu. Eu consegui dormir bem e eu fui muito no banheiro, assim. Saiu uma quantidade enorme, assim. Então, você vê que o negócio funciona, é muito interessante. Isso é muito legal, assim. Eu tô pensando nos meus pacientes que detestam tomar medicamento. Ai, eu odeio tomar remédio. Isso vai ser muito legal, né? Quando tem essa informação, né? É muito engraçado, porque as pessoas, elas falam assim, Thaís, posso fazer... Eu quero a frequência de saúde, eu quero frequência de hormônio, eu quero frequência... Eu falo, calma. Isso é muito importante eu falar, porque assim, a gente tem um diagnóstico, então assim, não é colocando frequência de tudo que vai funcionar. Ainda a gente precisa do ser humano para entender o que a gente colocar. Ou até mesmo dessas avaliações, né, biofísicas. E lembre, gente, a gente é uma oscilação a cada cíclica, né? A gente não está tempo... Tá sempre mudando, Tá sempre né? mudando. E as frequências, elas também têm que sempre mudar, a gente modular as frequências, que é o quê? A terapêutica, ela vai mudando conforme a necessidade. Não é uma frequência que vai resolver a vida da pessoa. Então, ela vai contribuir até para a terapêutica que você estava falando. Muita gente não quer ficar tomando. Eu tenho paciente que não quer tomar suplemento, não quer. Eu falo assim, não é medicamento, mas eu não quero tomar suplemento, porque me remete a remédio. Eu falo assim, as frequências, vai? Ele falou, Thaís, as frequências vai. E a gente consegue um sucesso. Eu tenho paciente assim também. E eu acho interessante também falar, a Thaís tem um equipamento que ela consegue capturar. Então, por exemplo, eu vivi um momento ruim e traumatizante na minha vida. Você segura o equipamento e você vai lembrar daquele momento que você passou. Você vai sentir aquilo. Ele vai captar essa frequência e ela consegue, através do aparelho, inverter essa frequência. Vai alterar aquela frequência. Dinamizar. Então, não é que você não vai lembrar, você vai lembrar, só que você não vai sentir naquela intensidade. Emocional é bem interessante, porque o nosso cérebro, né, a gente emite essa frequência e a gente produz sinapses, produz a neurogênese, a sinaptogênese ali para alterar aquilo, né? E a terapia faz isso, terapia cognitivo-comportamental, medicamento. Então, imagina você poder trabalhar isso com frequência, gente, que muito maravilha. legal. Teve um caso de uma cliente que ela tava para ir para uma viagem para Itália e assim, ela nunca viajava sozinha de avião. Ela nunca viajava. E eu falei assim, bom, então vamos ajudar ela, né? E aí ela pensou, eu falei, vai remetendo a sensação. Ela pegou o aparelho, né? Porque aí você pega o eletrodo para você sentir aquele momento, aquela vibração, que isso que é importante, não é só visualizar. Quem entende mais de frequência, às vezes acho que é só visualização. Não, gente, a gente entra nesse campo de sentir, aí a gente captura, faz a dinamização, que é essa conversão desse sentimento, e a pessoa vai tomando. Gente, ela me ligou, ela falou assim, Thaís, ela lá em Roma, ela falou assim, Thaís, eu não acredito, eu vim sozinha, eu não senti mal-estar, porque ela já tinha casos de síndrome do pânico e ela foi com uma tranquilidade e conseguiu viajar sozinha. E aí eu falo assim, não só esse caso, mas outros casos que eu falo assim, que sugere muita coisa para a gente ajudar na parte também terapêutica, no caso de emocional. E tem um outro também que é bem interessante, que tem uma caneta que capta. Então, por exemplo, se você tem um câncer em determinado local, então você tem um câncer de mama, ela consegue com a caneta captar a frequência daquele tumor, daquele câncer e fazer a mesma coisa. Então, não é que assim, você vai fazer isso e vai abandonar as outras terapias, não. Mas isso também é uma terapia complementar. É uma outra ferramenta, né? É uma outra ferramenta que também vai auxiliar nesse tratamento e de uma forma externa, que não vai interferir assim na parte da quimioterapia que você está usando. Então, é bem interessante isso também, né, Thaís? Gente, mas de ouvir vocês falando, eu já quero, pra ontem marcar uma consulta com vocês. Eu preciso disso. Imagina quem tá ouvindo a gente, né? Deve estar assim... Não, é incrível. Vocês estão de parabéns, incrível. Viu, gente? Porque é um campo novo,
né? Mas é muito interessante. E quando a gente escuta os relatos... Eu tenho pacientes também, né? Que eu indico para vocês, né? E eles trazem para mim, né? A melhora, assim, é muito significativa. Então, é muito interessante. Adorei. Tem bastante coisa legal que dá para atuar, né? Com criança, tem uma ressonância muito interessante. Porque a criança ainda, a configuração dessas partículas de átomo, elas não estão tão bagunçadas como um adulto. Então, é mais sutil, né? Então, é rápido a resposta. Bem interessante. Com o idoso também, por isso é minimamente invasivo. Sim, também. Isso. Né? Porque o corpinho do idoso ele é muito sensível também, né? A medicamentos, esses tratamentos alopáticos, né? Então, a gente também trabalhar de uma maneirinha mais sutil também, né? Isso. Sim, é uma forma de equilibrar o corpo. Até, como você estava falando da outra vez, a pessoa está muito inflamada, né? Então, existem ferramentas, a Thaís também usa o ILIB, que a gente coloca aqui na artéria radial, ele emite um laser que ele vai ajudando a parte sanguínea, ele desinflama. Então, tem estudos, por exemplo, do uso do ILIB na UTI, que preveniu a pessoa de chegar a usar a ser entubada, por exemplo. Então, ela tem resposta na parte de pulmão, melhora a oxigenação. Tem bastante estudo sobre isso, gente? Como é que tá a nível de Brasil, assim, então, de fora? Estudo, ainda assim, todo mundo me pergunta, isso tem nível? Não, a gente é mais a questão clínica mesmo, que a gente percebe a evolução. E aí, vocês sabem que na parte integrativa ainda é muito novo essa área, ainda tem para muito estudar, mas tem coisas muito lá na Alemanha, Rússia, que eles já usam essas tecnologias. Sim, aqui no Brasil, assim, eu não conheço tantos estudos. Sim, lá fora eu sei que está bem, bem avançado. Assim. Mas o ILIB tem muito estudo. O ILIB, a fotobiomodulação tem muito estudo. Tem estudo utilizando a fotobiomodulação que foi mais eficiente para regredir esteatose hepática do que o medicamento, por exemplo. Interessante. Então, a parte de fotobiomodulação, assim, o Brasil ele é pioneiro na fotobiomodulação, tem muitos estudos. Inclusive, meu professor foi convidado para estudar em Harvard, fazer parte da pesquisa lá do grupo de pesquisadores, porque na fotobiomodulação, que seria o laser, né, o LED, o Brasil ele está à frente. Que legal. À frente das pesquisas, tem muita coisa interessante. Estamos indo, né? Eu falo assim, acho que é como ao longo do tempo a gente vai aumentando esses estudos e trazendo aí. Beleza, então, pessoal. Vocês querem falar mais alguma coisa? Não, acredito que é isso, né? Pincelando. A gente deu uma resumida, né? Pelo visto, né? Porque dá pra ver que é muita coisa, né? Tem muito equipamento, né? Mas, se vocês quiserem, sigam a gente nas redes sociais, porque a gente posta esses equipamentos para quem tiver mais interesse de ver quais são, né? Saber mais sobre. É interessante que vocês se inscrevam no nosso canal também. Se tiver alguma pergunta, pode colocar que a gente está disposta a responder, né? Seguir o nosso canal no YouTube, curtir, compartilhar aí pra gente. E espero que vocês tenham gostado, tá? E até a próxima!